Existe uma coisa sendo roubada de você todos os dias. E o pior é que você provavelmente nem percebeu ainda. Não é dinheiro, não é energia, é algo muito mais valioso. Seu tempo. Agora pensa nisso com calma. Enquanto você assiste esse vídeo, milhares de pessoas estão exatamente no mesmo ciclo, acordando sem direção, consumindo distração o dia inteiro, adiando decisões importantes, e chamando isso de rotina. Mas existe um problema: o tempo continua passando, independente do que você faz, independente do que você sente, independente das desculpas que você cria. E um dia, sem aviso, você percebe que perdeu anos fazendo coisas que não te levaram a lugar nenhum. E aí vem a pergunta que assusta: como eu cheguei até aqui tão rápido? Quando você é jovem, parece que existe tempo de sobra. Você acredita que pode começar depois, mudar depois, levar a vida mais a sério depois. E sem perceber, vai empurrando tudo. Mas o tempo não funciona do jeito que você imagina. Porque os dias parecem longos, mas os anos passam rápido, muito rápido. E o problema não é só o tempo passando, é você estar distraído enquanto ele passa. Agora olha para a sua rotina com sinceridade. Quantas horas desaparecem no celular? Quantas vezes você abre um aplicativo só por 5 minutos e perde uma hora inteira? Quantas vezes você prometeu que ia focar e acabou voltando para o mesmo padrão? Isso parece pequeno, mas não é. Porque pequenas perdas diárias viram anos perdidos. E quase ninguém percebe isso enquanto ainda dá tempo de mudar. Existe um padrão silencioso destruindo a vida de muita gente. Distração constante. Você acorda e já consome informação, vídeos curtos, notícias, mensagens, comparações. Sua mente nunca descansa, nunca silencia, nunca pensa profundamente. E quanto mais distraído você fica, menos percebe a própria vida passando, porque distração cria anestesia. Você para de refletir, para de questionar, para de perceber o que realmente importa. E então os dias começam a se misturar. Tudo vira repetição. Você sobrevive a semana esperando o fim de semana. Depois recomeça tudo de novo, e chama isso de vida. Mas no fundo, algo incomoda. Aquela sensação de que você poderia estar fazendo mais, sendo mais, vivendo melhor. Só que você ignora, porque encarar isso dá medo. Agora presta atenção nisso. O maior perigo não é sofrer. O maior perigo é se acomodar. Porque quando a vida está boa o suficiente, você para de reagir, para de buscar mudança. E aos poucos, começa a aceitar uma versão menor de si mesmo. Esse é o tipo de prisão mais perigosa. Aquela que parece confortável. Você se distrai, ri de vídeos, passa horas consumindo coisas que não acrescentam nada, e no momento parece leve. Mas depois vem o vazio, a sensação de improdutividade, a culpa silenciosa, porque no fundo, você sabe que está desperdiçando tempo, mas continua. E isso acontece porque seu cérebro foi condicionado a buscar prazer imediato. Tudo ao seu redor foi criado para capturar sua atenção, para te manter rolando, consumindo, distraído, porque uma pessoa distraída não pensa profundamente. E quem não pensa profundamente, não muda de vida. Talvez você esteja esperando motivação, esperando o momento certo, esperando uma virada. Mas aqui está a verdade. Sua vida já está sendo construída agora, mesmo enquanto você procrastina. Mesmo enquanto perde tempo, cada dia está moldando quem você vai ser daqui a alguns anos. E isso deveria te assustar, porque significa que seus hábitos atuais estão criando seu futuro. Agora imagina continuar exatamente igual pelos próximos 5 anos. Mesmas distrações, mesma rotina, mesmos hábitos. Onde isso vai te levar? Provavelmente, para o mesmo lugar. E esse é o verdadeiro problema. Você não percebe a perda porque ela acontece lentamente. Não existe um grande aviso. Não existe uma explosão. É silencioso. Um dia aqui, outro ali. E quando você percebe, o tempo foi embora. Mas talvez esse vídeo seja exatamente o alerta que você precisava. Porque no momento em que você percebe o que está acontecendo, algo muda. Você começa a enxergar o próprio comportamento. Começa a perceber quanto tempo está entregando sem pensar. E isso dói.
mas também liberta. Porque agora você tem consciência. E consciência muda tudo. Agora você pode escolher. Pode continuar vivendo no automático. Ou pode recuperar o controle da própria vida. Mas isso exige uma decisão difícil. Abrir mão da distração. E isso não é fácil. Porque distração virou vício. Seu cérebro acostumou com estímulo constante. Silêncio incomoda. Foco parece cansativo. Mas é exatamente aí que sua vida começa a mudar. Quando você aprende a suportar o desconforto do foco, existe uma diferença enorme entre pessoas que evoluem e pessoas que permanecem iguais. As que evoluem entenderam uma coisa simples: tempo é vida. E quem desperdiça tempo, desperdiça potencial. Por isso elas protegem atenção, protegem rotina, protegem energia. Não porque são perfeitas, mas porque entenderam o preço da distração. Enquanto a maioria vive reagindo ao que aparece, elas escolhem conscientemente onde colocar atenção. E isso cria uma vantagem absurda ao longo do tempo. Porque foco acumulado gera resultado, distração acumulada gera arrependimento. E tudo começa nas pequenas decisões. Desligar algo, evitar uma distração, fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Parece simples, mas repetido diariamente, transforma completamente uma vida. Agora deixa eu te perguntar algo que talvez ninguém tenha te perguntado antes. Se sua vida continuar exatamente igual pelos próximos anos, você ficaria satisfeito? Pensa nisso de verdade. Porque essa resposta revela muito. Se a ideia te incomoda, então algo precisa mudar. E precisa mudar agora. Não amanhã, não segunda-feira, agora. Porque o tempo não desacelera para você se organizar. Ele continua passando. E enquanto você adia, sua vida está sendo construída sem intenção. Agora talvez você esteja entendendo. O problema nunca foi falta de capacidade. Foi falta de consciência. Você estava distraído demais para perceber o que estava perdendo. Mas agora percebeu. E isso muda o peso da escolha. Porque daqui para frente, continuar desperdiçando tempo será uma decisão consciente. Se você entendeu esse vídeo, então já sabe o que precisa fazer. Você precisa recuperar sua atenção, recuperar seu foco, recuperar sua vida. E isso começa hoje, com pequenas decisões. Menos distração, mais consciência. Menos automático, mais intenção. Porque no final, sua vida é construída pelo que recebe seu tempo diariamente. Agora a pergunta é: o que está recebendo seu tempo hoje? E isso está construindo ou destruindo seu futuro? Se esse vídeo abriu seus olhos, comenta aqui embaixo. Eu estava perdendo tempo. Quero ver quem realmente percebeu. Se inscreve no canal para mais conteúdos que vão te tirar do automático e fazer você enxergar o que a maioria ignora. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que ainda estão desperdiçando a própria vida, sem perceber. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou. Agora não é mais sobre perceber, é sobre mudar.